Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, 7 de março de 2026. Hoje eu vou trazer aqui alguns assuntos que estão naquela página PVM, Portal Vozes da Multidimensionalidade. Eu gosto de chamar de Portal Vozes Multidimensionais, mas, enfim, é uma preferência, cada um entende como quiser. Naquela página que aparece de vez em quando para mim, porque eu tenho uma página no Facebook e às vezes eu entro lá porque eu posto lá também os meus vídeos. E eu vejo sempre, todos os dias, no final da tarde, início da noite, aparece lá os insights do astral cósmico. No dia 25 de fevereiro de 26, apareceu lá o Insights do Astral Cósmico número 2770. E eu lembro, não sei o ano, mas eu lembro que eu acompanho isso e aparece para mim, porque basta eu abrir o Facebook e aparece. E eu vou lá e leio os insights, porque eu acho muito interessante. São tipo mensagens criptografadas, não é fácil de entender as mensagens. Como são insights do astral cósmico, eu acho que são mensagens, sim, que vêm dos nossos irmãos extraterrestres, os irmãos cósmicos. Por isso são insights do astral cósmico. Então, se eu acompanho desde o número 1, já são 2.770 postagens. Quanto tempo dá isso? Obviamente não são todos os dias, porque tem dias que às vezes não tem. Por uma razão ou outra não é postado, mas ele não pula o número. Então seria mais ou menos ali, quase 7, 8 anos, né? Eu aprendi a entender alguns desses insights porque nós temos algum conhecimento. A gente interpreta, cada um da sua maneira, mas é a interpretação de acordo com a nossa consciência. Interessante que no dia 25 de fevereiro de 2026, o primeiro da lista dos insights dizia: eternos amigos se reencontram. O que isso quer dizer? Quantas vezes eu falei aqui para vocês que acompanham este canal, aqueles também que me acompanham há muito tempo, quase 20 anos, mas pelo menos lá 2013, 14, quando eu comecei a colocar mensagens, nós formamos uma grande família. Um número de almas que tem uma certa afinidade. Se você não tivesse afinidade com o que é postado aqui no meu canal, você não estaria acompanhando. Por que você está aqui? Porque você tem uma afinidade. Porque nós formamos um grupo de almas que tem muita história parecida. Lembrando que toda a família de almas da Terra é uma grande família, mas dentro dessa grande família tem os grupos de afinidades. Experienciaram ou vivenciaram mais ou menos algo em comum. É por isso que às vezes aparece lá um estranho, como se diz, caiu de paraquedas e não se sentiu bem naquela frequência. Então ele faz um comentário mais ou menos ofensivo, às vezes até, ou discordante. Tem aqueles que são realmente ardilosos e estão lá só para tentar complicar e só dão o dislike. Tem 20 e poucas pessoas que estão todas as vezes lá. Eu vejo porque eu tenho como acompanhar dentro do canal. Sempre os mesmos. Aquele grupinho. Eu penso, que pena. Eles não lêem nada. Eles só estão lá para dar o dislike. Como se fosse atrapalhar. Não chega a 0
0,2%. Então, cada 1.000 pessoas que dão o like, 2 não gostam e dão o dislike. Mas é questão de frequência. Não vamos aqui dar importância para isso, porque isso realmente não tem nenhuma importância. É uma pena, porque poderiam aprender alguma coisa. Poderiam ainda elevar a sua frequência e, quem sabe, herdar a nova terra. Mas preferem ir de Uber direto para o exílio. Então vamos conversar hoje aqui sobre o grupo. Os eternos amigos se reencontram. Isso significa exatamente isso. Somos todos um grupo de almas, amigas, irmãos, afins. Todos nós temos a turma de afinidade enquanto encarnados e depois também desencarnados e nas reencarnações seguintes. Só que agora nós não vamos mais ter aqueles grupos pequenos, vamos ter grupos grandes. Porque nós vamos nos reunindo nesses grupos maiores e no final todos aqueles que ascensionam se reunirão como a grande família ascensionada. Comemorar a conquista da ascensão da alma. Se nós viemos de muitas estrelas, de muitos planetas antes da Terra, aqui nós formamos uma família como aquele grupo que vai para um colégio interno, passam anos estudando como se fosse uma família. Aquele grupo que está numa pensão, como se fosse a sua casa, por uma razão, estão fora da sua família, mas se reúnem num grupo de amigos, de pessoas, e criam uma afinidade. Aqui nós estamos finalizando essa caminhada e nós estamos nos reconhecendo. Em muitas vidas estivemos juntos. Na dificuldade, na facilidade, na alegria, na tristeza, na dor e no sofrimento. Vencemos provas difíceis juntos. Enfrentamos dificuldades, às vezes numa mesma existência, numa mesma encarnação. O fato é que os grupos se juntam por afinidade e se separam por falta de afinidade. No final sobrará 2 grupos. O grupo da ascensão e o grupo do exílio. Já falamos isso. Mas antes de chegar no final da transição, nós estamos reunindo em grupos menores. Há uns 7, 8 anos atrás, ou um pouco mais, eu não lembro bem, eu sugeri, porque veio aqui a sugestão através de Saint Germain, para que as pessoas formassem grupos para estudar, para discutir, para se aperfeiçoar, porque as coisas iam começar a acontecer em grande escala. Houve até alguém que formou grupos. Tem alguns que permanecem até hoje. Mas a maioria começou e parou. Porque formar um grupo não é uma coisa simples. Pode haver divergências, mas também pode haver falta de tempo e paciência também, persistência. Sem persistência, nós não conseguimos os objetivos dentro de um tempo mais curto. Aqui, a maioria de vocês já tem o hábito de acompanhar, porque as informações que são colocadas aqui, elas sintonizam com aquilo que você tem dentro da tua consciência. Parece que você já sabia, ou pelo menos você sente aquele quentinho no peito, no coração. Ao contrário daqueles que, quando vê uma informação e não se afinam com ela, sentem uma repulsa. Ao invés de sentir o quentinho no peito, sentem uma raiva que parece explodir.
E isto é parte da finalização da transição planetária. Não tem nada de errado. Se nós já falamos quantas vezes que nós estamos reunidos numa estação de trens e só há 2 trens, 2 comboios. Um virado para um lado e outro virado para o lado oposto. Um vai para a Nova Terra e outro vai para o exílio, ainda no mundo de provas e expiações. Aquele que vai para a Nova Terra vai levar as consciências prontas para o mundo de regeneração, sem dor, sem sofrimento. Mas não há a reserva do bilhete. Há uma frequência que conduz cada um no seu trem correspondente. Não há sequer um fiscal dentro do trem, não há ninguém para conferir o bilhete. Há apenas uma frequência que atrai o que repulsa, que repele. E quando vem uma informação do astral cósmico, como esta, eternos amigos se reencontram, por que nós estamos nos reencontrando? Porque estamos na mesma frequência, estamos indo para a mesma direção, no mesmo trem, e vamos comemorar juntos a grande conquista da ascensão. Isso já estava escrito. O problema é que nos foi escondido exatamente aquilo que interessava a cada um de nós. Porque se o mundo estava sendo controlado pelas forças da não-luz, obviamente tudo que é informação que vai promover a ascensão das almas era escondido, era suprimido. Assim foram todos esses últimos milênios. Mas nada e ninguém pode parar o que está por vir. Nada e ninguém pode impedir que o plano divino se cumpra, porque é o plano divino que cria os mundos e as suas humanidades e as suas normas para a evolução. Que força o ser humano teria para impedir isso? Nenhuma. Nenhuma, porque toda a energia que cada um de nós tem, cada força que cada um de nós tem, ela é oferecida através da luz. E a luz não vai oferecer nenhuma força contrária a ela própria. Aqueles que ainda se opõem à luz são aqueles remanescentes que ainda se comprazem com a sombra. E para continuar a sua sobrevivência, tentam manter a sombra, porque a sombra simplesmente desaparece quando a luz se faz. Simples. A sombra não precisa vencer a luz, ela apenas existe porque tem um obstáculo entre ela e a luz. E a luz não precisa atacar a sombra jamais, porque não há nenhuma necessidade disso. Quando é retirado o obstáculo, a luz se faz plenamente e a sombra simplesmente desaparece, sem nenhum problema, sem nenhuma guerra, sem nenhum esforço, sem nenhum poder necessário, porque simplesmente é assim. Se você vibra na luz, você não precisa brigar com as sombras. Você apenas é. Assuma o teu poder, assuma a tua força, porque você simplesmente é luz. É óbvio que todos nós temos a luz e a sombra dentro de nós e aprendemos durante os milênios, durante todos os tempos, nas sucessivas reencarnações, aprendemos a estudar porque experienciamos cada detalhe, tanto na luz quanto nas sombras. E ali nós levamos as experiências gravadas nas nossas memórias de alma
impressas como um livro da vida. Os eternos amigos se reencontram porque agora falta muito pouco para o final desta caminhada e já estamos sentindo os primeiros raios dessa nova luz que surge no horizonte. Podemos sentir o som das cornetas divinas que anunciam o novo tempo. As trombetas celestiais já dizem, é hora do alvorecer. O raiar de um novo tempo está aqui. Há um burburinho nos bastidores da humanidade. As almas mais elevadas já estão certas e cientes daquilo que está por vir. Outras estão acordando um pouco atordoadas, porque ainda não têm a noção exata daquilo que está acontecendo e o que vai acontecer e o que vai chegar. Algumas continuam dormindo, mas em breve se acordarão, porque não há como não despertar com tanta luz. E tem aqueles que se refugiam, quanto mais nas profundezas dos abismos, para tentar viver ainda nas sombras, porque a luz ofusca as suas consciências. Infelizmente, muitos não terão mais tempo, então eles vão se agrupar como lobos quando tentam atacar um rebanho de ovelhas. Em grupos. Talvez em grupos consigam alguma coisa. Talvez consigam mais uma ovelha que abastece mais alguns dias. Mas sabemos que os tempos estão findando. Estamos ouvindo o som que anuncia o final dos tempos. Todos vocês que se interessam por estes assuntos, que acompanham este e outros canais, bons canais também, sentem, não precisa que ninguém diga, não precisa da confirmação, porque a certeza já está cada dia mais forte, mais certa. Sintam-se acolhidos, amparados, reunidos. E aqui vocês têm um espaço para sentir-se desta forma. Aqui qualquer um que, porventura, entrar sem ser convidado ou porque caiu de paraquedas, como eu sempre digo, por acaso, não vai se sentir confortável. Energeticamente, sente uma repulsa, porque existe a lei da atração e a lei da separação. E nada mais é a frequência de cada um vibrando e sendo atraída ou sendo afastada de algo. Naquele número 2770 dos Insights do Astral Cósmico, do portal Vozes Multidimensionais, tem muitas mensagens, todas as postagens, não é uma só. Ela tem insights, uma dezena pelo menos, até um pouco mais. E tem outro também que eu achei interessante, que diz: múltiplas dimensões são operadas neste momento. O que são as múltiplas dimensões? Nós sabemos que a Terra
era um planeta de terceira dimensão de consciência, enquanto a alma estava encarnada. Mas também é um planeta de quarta dimensão de consciência para a alma quando está desencarnada. Sem contar que a Terra tem a primeira dimensão, a segunda e a terceira. São os reinos inferiores do reino nominal. São consciências. Temos que entender isso. Dimensão de consciência. Nós tínhamos essas dimensões há muito tempo e agora se integra as dimensões da nova Terra, que é a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona dimensão. Obviamente, conseguindo acessar lapsos da quinta dimensão já é um grande feito. É certo que muitas pessoas já conseguem, em alguns momentos, acessar a sexta dimensão. Eu diria que também a sétima é possível, mas mais raramente. Mas se nós acessarmos pelo menos algum tempo da nossa consciência plena a quinta dimensão de consciência, já estaremos agregando a quinta dimensão às dimensões anteriores. Então nós estamos aqui vendo como se entende este insight. Múltiplas dimensões são operadas neste momento. São dimensões paralelas, simultâneas. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas: será que eu estou conseguindo? Será que eu vou conseguir? Essa preocupação é uma perda de tempo. Você não precisa se preocupar se vai ascensionar ou não vai. Você precisa se preocupar apenas com o hoje, com o agora. Aquilo que você é. E se você pode ser melhor, faça um esforço e seja melhor. Devemos sempre buscar a nossa melhor versão, sendo a nossa melhor versão. Como você consegue isso? Através das intenções. Aonde está a tua intenção, lá estará você amanhã. Aqueles que têm a intenção de tirar proveito em causa própria, estarão sempre naquela dimensão, naquela versão de alma mais atrasada, que não vai chegar à nova Terra. Aquele que quer realmente ser útil, que quer ser o melhor, que quer ser a sua melhor versão, dentro da ética, da moral, dentro daquilo que é justo e divino, vai estar na dimensão superior. Vai estar ascensionando para a nova Terra. Foi feito um vídeo há pouco tempo sobre a missão de cada um, porque muitos ainda não entendem qual a sua missão. E a missão não tem nada de espinhosa, é apenas o dia a dia. Viver o seu melhor, dentro da ética, da moral, dentro do amor incondicional, na compaixão e no respeito. Tentar ser cada vez melhor, porque nós não temos limites para ser melhor. Assim como também não teria limite para ser pior, porque as escolhas são individuais. Como diz a parábola, não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então você escolhe qual o senhor você quer servir e seja autêntico. Nesse vídeo de pouco tempo atrás foi colocado que a missão de cada um é encontrar o divino dentro de si mesmo. Nós somos seres divinos. Saímos num campo muito aberto, longe da fonte, para experienciar como é viver.
a maior distância entre a fonte e esse fractal de consciência. Fomos no limite do limite. O último metro, onde a corda esticou o máximo. E depois fizemos então a curva e começamos o retorno. Mas todos nós passamos pelo ponto zero, o ponto de inflexão, o ponto de mutação. E nós viemos do divino. Agora vamos reencontrar o divino novamente. O divino que está dentro de nós, nunca esteve fora. Apesar da impressão que todos nós tínhamos que sim, estávamos desconectados da fonte e abandonados à própria sorte. A vida, como eu disse esses dias, é muito preciosa para ser desperdiçada. Que lástima que muitos não entendem isso. Mas eu fico feliz que vocês estão aqui. Vocês são a razão do meu trabalho, do meu esforço. Se não tivesse ninguém interessado, eu estaria com a minha missão finalizada. E me daria por satisfeito, porque eu não tenho a pretensão de mudar quem quer que seja, mas depois da ascensão, se eu entender e souber que uma alma teve um amparo suficiente para ascensionar através do meu trabalho, da minha missão, eu já me darei por satisfeito. Se metade das almas vão ascensionar e metade não vão ascensionar, na hipótese de eu ascensionar e eu conseguir ajudar uma outra a ascensionar, eu já tenho feito a minha missão. Se todos fizessem isso, todas as almas ascensionariam. Mas, como eu disse, não vamos ter a pretensão, porque nós não temos o direito de interferir em quem quer que seja. As consciências são livres. Apenas oferecemos uma mão estendida, um ombro amigo, uma palavra amorosa de acolhimento. Vai acompanhar quem quer acompanhar. Aquele que não quer, fica para trás, procura outros caminhos, outros guias. Oportunidades sempre existirão. Se não conseguirem agora, conseguirão no futuro, em outro mundo, em outro planeta. Mas o certo é que a lei divina diz que todos voltarão para a casa do Pai. O filho pródigo se perdeu, mas foi recuperado. Nós temos que entender que nós somos luz, consciência, emanada da fonte criadora. Lá é a casa do Pai, lá é a nossa origem, lá é de onde viemos e para onde voltaremos. Os caminhos são tortuosos, cada um faz aquele que escolher seguir. Alguns encontram os caminhos mais retos, menos montanhosos, outros procuram os caminhos mais pedregosos, mais íngremes, cheios de curvas e de voltas. Mas são experiências. Todas as experiências serão relatadas um dia no grande livro da vida de cada um e colocadas na biblioteca, onde tudo é, onde tudo está. A história, as experiências, as conquistas, as vitórias, as derrotas também, porque em algum momento sofremos os reveses, faz parte do aprendizado. Quanto mais difícil a caminhada, mais saborosa é a vitória. Obviamente que este planeta nos ofereceu
a cereja do bolo para aquele que conquistar a linha de chegada no final da transição agora. E é por isso que os eternos amigos se reencontram, para comemorar juntos as histórias individuais, mas que se alinham dentro dos seus ideais. E aqui estou eu e aqui estão vocês, juntos, como eternos amigos que se reencontram. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.